Olá, amigos do programa Globalizando. Estamos iniciando mais um programa para você. É sempre um prazer saber que você já espera esse nosso horário de live às 17 horas aqui na página oficial do Facebook. Você que está nos acompanhando também no sábado seguinte pela Rádio Nama, muito obrigado pela preferência de sintonia. Você que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube, muito obrigado. E você sabe que o programa Globalizando é produzido pelo curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. É um programa radiofônico que tenta levar para você a discussão de temas internacionais e suas interfaces locais e nacionais. E é muito bom saber que você continua conosco, exatamente participando do programa. Ele nasce na Rádio Nama e, por conta da pandemia, a gente se transferiu para aqui o Facebook, e essa interação é muito maior ainda, porque você, com certeza, vai estar com a gente nas nossas redes sociais. Então, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno esse projeto, que é o programa Globalizando, e o curso de Relações Internacionais. Hoje nós vamos falar de um tema que realmente tem sido uma preocupação muito grande, seja no nível nacional, mas também é um tema internacional. Eu estou me referindo à uberização, aquilo que nós chamamos de uberização do desemprego e dos direitos trabalhistas, ou seja, um tema que interessa exatamente nesses momentos importantes que a gente tem que decidir, inclusive, o futuro das nossas cidades e também, no futuro, vamos decidir também do nosso país. E, para falar desse assunto, não estarei sozinho para apresentar o programa. Vamos começar, então, com o acadêmico do sexto semestre, o Eduardo Oliveira. Tudo bem, Edu? Olá, professor Mário Tito, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui em mais uma live do programa Globalizando. É um prazer estar aqui, boa tarde, meninas, a gente vai fazer um programa super legal. E bem-vindo, professor Pedro, é sempre um prazer recebê-lo aqui. E se você quiser mandar alguma pergunta, por favor, entre no nosso Facebook, né, Programa Globalizando. Legal, Edu, muito obrigado pela sua participação. E aí eu quero também chamar para conversar com você a acadêmica do sexto semestre, Cauene Ibiapina. Tudo bem, Cauene? Oi, professor, tudo bem? É um prazer estar aqui. Queria dar as boas-vindas para o professor Pedro, né? E boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Queria aproveitar para convidar todo mundo para curtir nossas páginas, nossas redes sociais. O nosso Twitter é @pglobalizando e você pode mandar sua pergunta, que a gente vai tentar responder aqui ao longo do programa. Legal, obrigado, Cauene. E completando a nossa equipe de locutores, vindo de Portugal, diretamente de Lisboa, lá agora deve ser, eu acho que 9 horas da noite. Emi Vilas Boas, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Mário Tito, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, professor Pedro, pela sua participação aqui. E eu queria lembrar vocês de seguir as nossas redes sociais, inclusive o nosso Instagram, que é @programa Globalizando. E lembrar que vocês podem mandar perguntas que a gente vai responder aqui na live. Legal, obrigado, Emi. E aí nós vamos logo apresentar aquele que vai conversar com a gente sobre esse tema todo especial. Olha só quem é o nosso convidado de hoje. Eu estou me referindo a Pedro Tourinho Tupinambá. Ele é professor, mestre em Direitos Fundamentais na Universidade da Amazônia, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Anhanguera, especialização em Economia do Trabalho e Relações Sindicais pela Unicamp e graduado em Direito pela UNAMA. Também é professor de Direito Constitucional no curso de Direito da Faculdade Cosmopolita, no estado do Pará. Somos colegas de docência também. Professor Pedro, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando. Boa tarde, professor Tito, Mário Tito, muito obrigado pelo convite. Boa tarde ao Eduardo, Cauene, Emi, que está lá em Portugal, em Lisboa. Boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando esse programa, que já é um destaque aqui na nossa região e até no mundo, né? É gratificante, enquanto professor e operador da área do direito, vir participar de um debate, de uma conversa sobre esse tema, que não apenas atual, mas importante, relevante, e está na crista da onda da discussão, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, a gente conversar sobre esse tema, né, professor, é a gente também tocar em um assunto que mexe com direitos, né? E quando mexe com direitos, passa a ser assunto de alta relevância. Com certeza, e se nós formos ver o direito, né, e a interpretação do direito, seja aqui no Brasil, a aplicação do direito do trabalho para os trabalhadores uberizados, ainda está em discussão.
está aberta. No mundo também, né? Não é só aqui que está aberto. Nós tivemos em 2018, recentemente, uma greve dos trabalhadores de aplicativo em vários países, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos, que eles desligaram o aplicativo por 12 horas, porque estavam reivindicando melhores condições e a sua integração social dentro desse sistema de proteção. Muito legal. Então, esse é o tema que nós vamos conversar aqui no programa Globalizando, cada vez mais gente chegando e participando. Eu quero logo dizer que tem perguntas já chegando para a gente, não é, Cauene? É isso aí. O Iago Braga, ele fez uma pergunta para a gente aqui no Facebook. E ele quer saber o seguinte: como a pandemia do novo coronavírus precarizou ainda mais as condições dos trabalhadores uberizados e destacou a importância de proteção dos direitos trabalhistas, professor Pedro? Olha, posso responder direto, professor Tito? Sim, à vontade. Veja bem, durante a pandemia ficou claro, né, durante a pandemia da Covid-19, que houve um risco muito acentuado para os trabalhadores. E aqueles trabalhadores que estão sujeitos hoje ao risco maior, não tenha dúvida que é os trabalhadores da plataforma de aplicativo, são os trabalhadores uberizados. Até porque o que vai acontecer? Porque o trabalhador uberizado tanto pode ser de transporte, como pode ser de entrega de documentos, ou entrega, melhor dizendo, de alimentos, ou que se precisar, né, mediante a utilização do aplicativo. E o que acontece no ambiente de trabalho dessas pessoas? Especificamente aqueles que trabalham com entregas. Entregas, por exemplo, aqueles que trabalham, por exemplo, no iFood e precisam fazer a entrega, né, do produto, a entrega da alimentação diretamente ao consumidor. Ele passa por vários ambientes públicos e privados, tem contato com diversas pessoas. Ele sai do ambiente público para poder se deslocar até o local da empresa que vai fazer a entrega da alimentação, vai ter contato com os trabalhadores, aí ele entra no ambiente privado, pode ter contato com as pessoas daquele estabelecimento, vai ter contato com o produto quando vai pegar, né, mesmo que seja na embalagem que já passou pela mão de diversas outras pessoas, depois volta para o local, para o ambiente público, porque ele vai para a via pública, aqui no Brasil pode ser até na bicicleta dele, ou na moto dele, que geralmente é moto ou bicicleta que se usa aqui, mas poderia ser outro veículo também. Mas ele parte para a via pública, pode ter contato com outras pessoas na via pública e depois entra no ambiente privado também, que pode ser a casa, pode ser um apartamento da pessoa que vai receber aquele produto encomendado, aquela alimentação encomendada. E aí é necessário, sim, que ele utilize equipamentos de proteção, tais como máscara, luva, observe o distanciamento, mas mesmo assim, até porque ele vai ter contato com a embalagem, que já vai ter passado pela mão de diversas pessoas, o risco dele ser contaminado pelo vírus da Covid-19 é muito maior do que a de qualquer outro trabalhador. Né? E existe, inclusive, estudos e trabalhos científicos que disseram, olha, deve ser aumentada a proteção. O Ministério Público do Trabalho, lá em São Paulo, ingressou com uma ação civil pública contra uma dessas operadoras de aplicativo pedindo uma liminar para que a empresa fornecesse os equipamentos de proteção e desse as condições necessárias. No primeiro grau, o juiz até concedeu a liminar, mas no Tribunal Regional da Segunda Região cassaram a liminar, porque a empresa entrou com mandado de segurança e pediu para que fosse cassado, alegando a inexistência do vínculo de emprego. E foi cassado, mas está sob júdice a discussão. Né? Então, mas nós não temos dúvida que eles precisam de uma maior proteção, eles estão desamparados em relação à proteção, até porque discute-se ainda hoje, que já deveria ter sido ultrapassada essa discussão, mas não foi ultrapassada, continua ainda em discussão a questão do vínculo, e por conta disso a questão da proteção dele. Né? Mas isso eu acho que é algo que nós podemos aprofundar durante os debates aí, a conversa. Com certeza, ainda vamos aprofundar, inclusive, o que significa essa uberização em termos de perda de direitos, em termos de perda de estabilidade, significa em termos de perda de garantia. Isso nós vamos continuar conversando e eu quero chamar a Emi Vilas Boas, porque a gente faz um giro de notícias internacionais, a nossa produção, ela faz um giro de notícias internacionais para saber o que está se falando sobre o tema na mídia internacional. E a Emi vai trazer, então, notícias para você. Exatamente. A nossa primeira notícia do dia é do jornal Folha de São Paulo, aqui do Brasil, e ela diz o seguinte: após votação, Uber é isenta de leis trabalhistas na Califórnia e não precisará mais contratar motoristas.
E agora o Eduardo Oliveira tem mais conteúdo para vocês. Exatamente, Emi. Bom, primeiro, para a gente discutir esse tema, a gente tem que saber o que é uberização, né? Que nada mais é do que um modelo de trabalho onde há exploração da mão de obra por empresas que concentram o mercado mundial de aplicativos. Tal trabalho ele é vendido como ideal, pois fornecem uma ideia ilusória de empreendedorismo, através da flexibilidade de horário e até um retorno financeiro imediato. Todo esse processo ele é mascarado da sua real face, pois cerca de 30% daquilo que é recebido do cliente é destinado para essas empresas, e acaba não sobrando nada para o trabalhador. Aliado ao fato desse trabalhador arcar com custos extras, como celular, internet, combustível e até reparos no veículo, então, né, professor Pedro, o que o Eduardo está falando vem ao encontro também do que a EMI levantou, que o Jornal Folha de São Paulo lembra que nos Estados Unidos, inclusive, os aplicativos não contratam mais. Portanto, essa relação é cada vez mais enfraquecida, não é isso? Veja bem, foi interessante, inclusive, citar a questão da votação lá na Califórnia pelo seguinte: nós temos que entender todo aquele contexto, tá? Na verdade, no estado da Califórnia, e o direito americano é um pouco diferente do nosso, porque eles têm leis estaduais, não há uma lei federal tratando sobre a matéria. Na verdade, o que aconteceu ali? Primeiro, houve um caso chamado Dynamex, que foi julgado pela Suprema Corte da Califórnia, onde reconheceu o vínculo de emprego de trabalhadores de aplicativo naquele estado, com algumas exceções. Estaria excepcionado apenas aqueles serviços que os trabalhadores, né, que tivessem o livre e efetivo controle da sua atividade, se os serviços não pudessem ser relacionados à atividade da empresa, a atividade principal da empresa, né, porque se fosse a atividade principal da empresa, não teria por que não haver o vínculo de emprego. E também o trabalhador deveria estar ordinariamente vinculado a outra empresa, seja de aplicativo ou não. Então, teria que ter concomitantemente esses três elementos para que não se fosse reconhecido o vínculo. A partir daí, a Câmara Baixa da Califórnia fez uma lei reconhecendo o vínculo de emprego. Essa lei foi ratificada pela Câmara Alta, pelo Senado da Califórnia, mas foi levada a plebiscito, né? E na lei, o plebiscito lá na Califórnia, por incrível que pareça, quando foi para o plebiscito, foi votado o contrário. Mas ali houve uma ingerência muito grande das empresas de aplicativo, com propaganda muito grande, inclusive com despesa de dinheiro para que tivesse votação. A gente sabe como é essa questão de votação, a questão eleitoral lá nos Estados Unidos, como é complicado, né? Mas isso aí é algo que a gente considera ainda em aberto em razão da decisão que teve lá. E o que é importante destacar, veja bem, existe um trabalho do Ministério Público do Trabalho, de três procuradores do trabalho, publicado em um livro em 2018, que é a doutora Juliana, o doutor Cássio e o doutor Rodrigo, né, onde eles afirmam que e eles defendem isso, eles fazem uma pesquisa e defendem que, na verdade, esse trabalho via aplicativo é como se fosse um neofeudalismo, né? Não fala nem neoliberalismo, neofeudalismo. Porque o que acontece? Vende aquela imagem de parceria, né, para o trabalhador, como se ele fosse um parceiro, e aí precifica o trabalho. A subordinação direta não existe, mas existe uma subordinação estrutural. É aí que está o X da questão. Por quê? Porque o trabalhador ele tem que se enquadrar naquele sistema e tem que obedecer às diretrizes estabelecidas pelo aplicativo. Tanto é que, se ele não obedecer, ele é avaliado pelo consumidor, aquela avaliação feita pelo consumidor vale, na verdade, para a empresa. Para a empresa ver se aquela prestação de serviço está sendo feita adequadamente. Então, uma fiscalização que eles pulverizaram para múltiplas pessoas. E aí existem vários casos na justiça de trabalhadores que são demitidos, por exemplo, aquele que trabalha no aplicativo de carro para fornecer transporte. Então, quando ele começa a não atender muitas chamadas, ele não serve mais para o aplicativo, ele é desligado, sem ter sequer o direito de defesa. Ou seja, ele está à margem da lei, ele está à margem da proteção. A proteção social dele não existe. Como o preço da atividade dele é muito pequena, ele acaba se obrigando indiretamente a trabalhar longas horas de serviço, muito mais do que o trabalhador com vínculo de emprego formal. Legal.
Muito bom, aliás, uma reflexão sensacional do professor Pedro Tupinambá, ele é professor de Direito lá na Faculdade Cosmopolita. Mandar um abraço para os meus colegas docentes da Faculdade Cosmopolita lá de Direito, professora Érica, o professor Samuel, professor Diego, professor Felipe, galera que está acompanhando a gente também. E tem também, né, Paula, nós temos comentários chegando na nossa live agora. A Jade Germano está dizendo: o programa Globalizando segue com a qualidade impecável de sempre. Obrigado, viu, Jade, pela sua participação no programa. E assim, eu quero logo passar a palavra, porque tem perguntas chegando para a gente aprofundar a temática de hoje. Emi Vilas Boas. Exatamente, professor. Nossa pergunta veio aqui pelo Facebook, então lembrem que vocês podem perguntar aqui embaixo. E a pergunta do Marcos Ribeiro é a seguinte: como a Organização Internacional do Trabalho tem trabalhado para garantir os direitos trabalhistas no período de pandemia, professor Pedro? Olha, a OIT, além das pesquisas que tem feito, tá, durante esse período, inclusive uma dessas pesquisas aponta que, provavelmente, isso é uma estimativa, nós teremos uma perda de aproximadamente 25 milhões de empregos no mundo. Essa é a expectativa diante dos estudos feitos pela OIT. Agora, além disso, existem diversas normas da Organização Internacional do Trabalho que tratam sobre a relação de trabalho, sobre o trabalho decente, sobre o acesso ao trabalho, né, sustentável pelo homem e pela mulher, uma agenda que foi estabelecida para se alcançar até 2030 de trabalho decente, tá? Porque foi verificado desde 1999 pela OIT que 20% do trabalho no mundo não goza da necessária proteção social. Ou seja, nós estamos muito ruim no mundo de proteção social. Nós temos que avançar. E aí a OIT preconiza, entre outras coisas, que haja um amparo, primeiro uma solução tripartite, tá? Para o que nós encontramos hoje. E quando se fala em solução tripartite, o empregado, a OIT preconiza que o empregado seja representado pelo sindicato, do sindicato dos trabalhadores, e não ele individualmente, até por conta de sua vulnerabilidade. Da mesma forma que a empresa deve ser representada pelo sindicato econômico, o sindicato da categoria econômica, o sindicato que representa as empresas. E o governo. Alguns países procuraram seguir isso, outros não, mas a OIT preconiza a princípio isso, porque essa solução tem que ser tripartite, tem que haver uma participação dos representantes dos trabalhadores também para buscar uma solução, além de ajuda, óbvio, do próprio Estado, não só para buscar, de alguma forma, manter a renda do trabalhador, como também ajudar, até de repente, com incentivos fiscais ou outros incentivos, as empresas de sustentabilidade, que trabalham, que exercem uma atividade sustentável, né, que observam e que se buscam realmente a garantia do trabalho decente. Então, mais ou menos são esses normativos, além das convenções que já existem há muito tempo e que podem ser aplicadas. É muito simples isso, né? Infelizmente, nem todos os países ratificaram todos os pactos, né? O próprio Estados Unidos, apesar de fazer parte da OIT, não ratificou o PIDESC, por exemplo. Perfeito. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E isso causa uma dificuldade, por exemplo, da OIT impor determinadas questões, porque nós sabemos que é necessário, para que se imponha normas internacionais a determinado país, que esse país ratifique. Então, na verdade, há necessidade dos países também buscarem ratificar, pararem de pensar individualmente e ir do individual para o coletivo e passar a pensar primeiro no coletivo, ir do coletivo para o individual, porque aí a lógica muda, né? O próprio argumento econômico, né, das empresas de aplicativo dizer que vai aumentar o preço, né, se for conceder melhores garantias ou melhores condições ao trabalhador, então é o trabalhador que vai suportar esse risco da atividade, o chamado empreendedor, que na verdade o empreendedor ele empreende, na verdade, com a força de trabalho dele, é esse o empreendimento que ele faz e é chamado de parceiro. Então o risco, na verdade, o risco da atividade econômica tem que ser sempre de quem explora a atividade econômica, né? E nós temos que pensar sobre isso e refletir sobre isso.
Muito bem, olha, o professor Pedro Tupinambá está tocando em ponto super importante na nossa discussão. Queria só lembrar para você que está nos acompanhando, e aqui realmente eu peço a atenção de vocês, nós estamos com as inscrições abertas para o vestibular do curso de Relações Internacionais. Você está vendo um programa produzido pelo curso de Relações Internacionais, é um projeto de extensão do curso, há 7 anos está no ar, e vestibular.nama.br para você se inscrever no vestibular. E eu tenho uma novidade. Até o dia 28 de novembro, nós estamos com a promoção do Black Friday. Qual é a promoção do Black Friday? Você paga na matrícula R$ 189 e você paga 60% da matrícula durante todo o curso. É a promoção para quem vai entrar no curso, tá? Então, assim, você também está sendo chamado a participar do curso de Relações Internacionais. Tem também, eu quero dizer que estamos fazendo esse giro no mundo da notícia. Eduardo Oliveira tem informações, né? Exatamente, professor. Bom, a nossa segunda notícia de hoje vem do México, do jornal Excelsior, que fala o seguinte: senador mexicano apresenta iniciativa para garantir direitos trabalhistas, benefícios e seguridade social dos trabalhadores de plataformas digitais e páginas da web no país. Aí agora a Cauene vai falar um pouquinho mais com vocês. É isso aí, Eduardo. Queria falar um pouquinho dessa organização que é tão importante, né? A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que ela é uma agência das Nações Unidas, né? Que ela tem por missão promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter esse acesso a um trabalho decente, a um trabalho produtivo, em condições, né, de liberdade, de equidade, de segurança, de dignidade, acima de tudo. E aí, frente a essas demandas da globalização, né, principalmente os resultados, essas implicações da globalização nos campos econômicos e sociais, a OIT ela tem procurado se adaptar e para tentar, né, conseguir assegurar a finalidade dela, que é buscar a paz através dessa justiça social, através de um trabalho digno e promover esse trabalho dela de governança global. Isso, viu, Cauene? Eu acho importante na medida em que é muito claro, a paz só vai se conseguir quando você tiver respeito pelos direitos. E aí você não pode pensar num sistema internacional que possa ser pacífico quando os direitos trabalhistas estão sendo perdidos. Professor Pedro, nós temos 2 minutos para falar um pouco sobre isso. Como é que a gente pode trabalhar exatamente vendo que, por exemplo, no México, no campo legislativo, já está se trabalhando para garantir esses direitos? Nós vimos agora há pouco na questão judiciária, mas agora no legislativo. Olha, foi muito interessante essa questão e essa pergunta pelo seguinte: no Brasil, hoje, nós temos exatamente 25 projetos de lei em tramitação, tá, tratando sobre o trabalho em aplicativo, tratando sobre a uberização. E o mais interessante é o seguinte, que os projetos têm de tudo, desde projetos buscando estabelecer proteção, segurança, estabelecer competência da justiça do trabalho, alguns deles estabelecendo o reconhecimento do vínculo de emprego, mas há também projetos estabelecendo o contrário, dizendo que não há o vínculo de emprego. Está longe de nós chegarmos a um consenso ali, tá, no legislativo, porém existe projeto, eu acredito que vai se fazer uma consolidação de todos esses projetos para ter um só, e aí vai para o debate lá no Congresso, né, debate e votação. Eu espero que haja o bom senso, né, e prevaleça, na hora que estiver um projeto único, ou um desses projetos for à frente, que reconheça a maior proteção, porque nós não devemos diminuir o direito do trabalho, nós devemos ampliar, nós não devemos restringir as pessoas para quem nós vamos aplicar o direito do trabalho. Muito pelo contrário, deve ser ampliado. E é esse o sentido da Constituição Federal, no artigo 7º, inclusive também nas emendas constitucionais que já houveram. Inclusive, buscando ampliar a competência da Justiça do Trabalho, você vê que a busca é para ampliação dos direitos, para garantia dos direitos, e não para restrição. Nós temos que progredir socialmente e não retroagir. Então, não sei, não dá para dizer hoje como vai ser o projeto de lei, o que vai sair dali, qual vai ser o projeto que vai prevalecer, tá? Mas existe, com esses 25 projetos, existe para todo gosto. Mas tem muitos projetos buscando a proteção social do trabalhador uberizado. E a nossa expectativa e a nossa esperança é que esses projetos vão para frente. Porque hoje, o cenário que nós temos é a lei,
né, e a interpretação da lei. Nós poderíamos sair por aí, mas seria através de decisões judiciais. O que já me preocupa, porque as decisões mais recentes do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, em especial da 5ª turma, que eu acho que foi a mais recente, foi no sentido de não reconhecer o vínculo, ou seja, deixou na desproteção. A decisão do STJ foi, inclusive, de entender que a competência para julgamento não era da Justiça do Trabalho. No que pese algumas decisões isoladas de tribunais regionais, como o Tribunal Regional da Paraíba, e decisões de juízes de primeiro grau, como de uma juíza de uma vara lá de Minas Gerais, reconhecerem o vínculo. Né? Eles reconheceram o vínculo, mas a tendência, é claro, que está em aberto, é possível que o TST, essa seja uma decisão isolada, o TST venha a mudar, mas, pelo jeito, quem vai resolver mesmo vai ser o Legislativo. Né? Quando um desses projetos for aprovado. Legal, eu queria dizer assim, você está vendo, o nosso convidado é todo especial, porque eu deixei para falar só agora que ele é juiz do trabalho. É por isso que ele tem tanta competência no que está dizendo, né? Ele tem nas mãos exatamente o munus dele de fazer parte do judiciário, isso é muito legal. E aí, professor Pedro, eu até falei com a professora Érica, ele me disse, olha, diz aí pro povo que ele é meu marido. Eu digo, tá avisada. Eu vou mandar um abraço para ela, o coração da professora Érica, né? Para depois você, um abraço para todos os professores da Cosmopolita também, meu colega Tito, que é professor da UNAM aí também da Cosmopolita, né? Um abraço para os acadêmicos lá da Cosmopolita, que tenho certeza estão me acompanhando aí, prestigiando o programa do professor Tito. É nossa coordenadora, a gente tem que tratar bem a nossa coordenadora. Né, com todo amor e carinho, né? Sempre do lado esquerdo do peito, né? Legal. Tem comentários chegando aqui na nossa transmissão, muito obrigado para quem está participando. Luiz Sampaio está dizendo que o tema é atual, o tema é de extrema relevância, está parabenizando a equipe, obrigado, Luiz Sampaio. O Miguel Melo está dando boa tarde para a gente, participando do programa. E o queridíssimo professor Samuel Medeiros está dizendo o seguinte: parabéns pelo tema. Professor Pedro, grande mestre trabalhista, sob a condução do excelente professor Tito. Uberização é, sem dúvida, um grande desafio diante do avanço tecnológico e seus impactos nas relações trabalhistas. O direito e o poder judiciário trabalhista possuem uma grande missão em delimitar e separar a uberização da precarização. E aí tem uma missão de 5 milhões de dólares, né, Pedro? Sim, com certeza. E aí, agradecer aí pelos comentários, em especial do professor Samuel, né, que é um grande professor, nosso professor de Direito Penal lá da Cosmopolita também. Realmente, o que está em jogo, na verdade, e está por trás de toda essa discussão, é o interesse econômico, né? Então, é o viés econômico. Então, nós não podemos deixar esse viés econômico se sobrepor ao direito social. Né? Nós devemos garantir, sim, o livre exercício, né, a livre iniciativa, mas essa jamais pode se sobrepor à valorização do trabalho, à dignidade humana, é você aplicar os princípios. Né? O livre exercício está lá na Constituição Federal, artigo 1º. Né? O princípio do livre exercício é garantido, mas respeitado a valorização do trabalho, respeitada a dignidade humana. Quando você ultrapassa isso, aí eu vou citar, né, aquele grande filósofo também, que é o Amartya Sen, né, que é indiano. Amartya Sen, quando ele fala de liberdade com desenvolvimento, ele diz, olha, liberdade só existe se tiver igualdade. Quando você elimina todas as condições de igualdade, como é que você vai poder falar em liberdade? Aí não existe liberdade. Como é que o trabalhador do Uber ele vai ter liberdade para escolher o horário dele ou trabalhar menos, se para ele ganhar razoavelmente bem, ele tem que extrapolar em muito a sua jornada. Já está feito o controle. Não precisa mais haver a determinação formal para que ele cumpra uma jornada de trabalho. Até porque não precisa. Ele, a princípio, não está obrigado, mas ele sente a necessidade, porque ele tem que se enquadrar na estrutura da empresa, tem que observar as diretrizes, ele assina um termo se comprometendo a observar as diretrizes da empresa, desde o comportamento de roupa, disso, daquilo, e atendimento adequado ao cliente, e para ele garantir a remuneração dele, ele vai trabalhar muito mais do que o empregado formal. Então, tem alguma coisa errada aí. Né? Existe alguma coisa errada aí. Nós temos que estar vigilantes para impedir que esse viés econômico se sobreponha aos direitos sociais. Não pode jamais. Deve ser o contrário. Ou, no mínimo, deve ser igual. Né? Deve se garantir com uma certa igualdade. Senão, não vai existir liberdade nunca. No feudalismo não havia liberdade, né, para o servo que trabalhava no feudo, por mais que ele fosse o parceiro.
qual era a Legal. liberdade que ele tinha, não é isso? Muito. Olha, quem está com a gente é o professor Pedro Tourinho Tupinambá, além de ser juiz do trabalho, ele também é mestre em Direitos Fundamentais pela UNAMA, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade de Anhanguera e é também professor de Direito Constitucional no curso de Direito da Faculdade Cosmopolita. E olha só, tem comentários chegando para a gente, comentários importantes para a gente fazer aqui. A Letícia Yucari está dizendo que tema bastante relevante. O programa Globalizando vem sempre trazendo assuntos importantes e com convidados de qualidade. Obrigado, Letícia. E a Valentina Clautal está dizendo o seguinte: boa tarde, ótimo tema. Obrigado, Valentina, pela participação. E eu quero dizer o seguinte, você pode continuar participando com a gente, tá? Mandando seu recado, seu comentário, sua pergunta. E agora nós vamos para quem agora? A pergunta 3 é do Eduardo Oliveira. Chegando pergunta é com você, Edu. Exatamente, professor. Bom, a nossa terceira pergunta de hoje vem do Facebook do Felipe Rodrigues, que fala o seguinte: com a nova modalidade de trabalhos por aplicativo, existe alguma lei que assegure esses trabalhadores no âmbito nacional e ou internacional, professor? Olha, Pedro? no âmbito nacional, tá, se nós, em primeiro lugar, hoje depende da interpretação, inclusive judicial, do que está estabelecido. O direito do trabalho brasileiro, por exemplo, ele ainda não admitiu aquela questão do trabalhador subordinado. Ainda está na dicotomia entre trabalho subordinado e trabalho autônomo. E aí, como nós vimos aqui, até debatemos anteriormente, temos projetos de lei, 25 projetos de lei tratando sobre esse tema que pode vir a regulamentar. Enquanto não houver isso, é a interpretação da legislação trabalhista. Se aplica ou não aplica. Algumas decisões têm aplicado a proteção prevista na CLT, entendendo que aquele trabalhador estaria garantido pelas normas trabalhistas, porque estariam previstos, estariam configurados os elementos que caracterizam a relação de emprego que estão no artigo 2º e 3º da CLT, mas também tem decisões, e muitas decisões, em sentido contrário, dizendo que é trabalhador autônomo. Recentemente, a última decisão do Tribunal Superior do Trabalho foi no sentido de não reconhecer o vínculo de emprego, dizendo que não haveria a subordinação jurídica porque o trabalhador poderia escolher os dias que estaria trabalhando. É esse entendimento. Então, a julgar da aplicação do que nós temos hoje no Brasil na lei, depende da interpretação. Eu, particularmente, entendo, né, salvo exceção, mas aí você vai ter que aplicar no caso concreto, ver no caso concreto, pode ser que no caso concreto realmente esteja descaracterizado o vínculo, mas via de regra vai ter o vínculo de emprego, mas isso é uma posição minha, tem jurisprudência nesse sentido e tem jurisprudência contrário. Se o TST continuar seguindo o mesmo raciocínio que da última decisão, se não tivesse sido uma decisão isolada, então no TST ele não vai reconhecer o vínculo e vai ficar desprotegido como se fosse trabalhador autônomo. Tem projetos de lei em tramitação na Câmara Federal que pode vir a trazer o reconhecimento desses direitos no Brasil, inclusive de proteção social e de competência do seu trabalho, que vai modificar com isso a jurisprudência tanto do TST quanto do STJ, caso esse projeto de lei seja aprovado. Nós temos comparação, por exemplo, no Reino Unido, nós temos, como o direito é um pouco diferente do nosso, o direito legislado é pouco, mas nós temos recente decisão em 2008 do Tribunal de Apelação lá do Reino Unido, reconhecendo o vínculo de emprego dos trabalhadores do Uber, né, do aplicativo do Uber, na região de Londres, na cidade de Londres. Tá? Então foi reconhecido o vínculo de emprego, o que demonstra uma tendência do direito daquele país em vir a reconhecer. Na verdade, está em aberta a discussão, tá? A discussão é um tema novo, é um tema recente, talvez demore um pouquinho mais para se chegar, né, a uma definição, mas eu acredito que no futuro breve ou distante venha a ser reconhecido os direitos de proteção e até mesmo como empregado, ou no mínimo, se entender que é para subordinado, que se entenda que para o trabalhador para subordinado deve ser aplicado os direitos trabalhistas, não o contrário. Legal. Olha, interessante que nas minhas aulas de hermenêutica jurídica eu costumo dizer que a questão da interpretação da lei, ela se tiver algum tipo de conflito, se tiver algum tipo de anomia, se você tiver algum problema, ou você muda no âmbito do judiciário e aí vai ver as decisões dos juízes e qual é a jurisprudência, os tribunais superiores decidindo, ou você vai ter que mexer com o legislativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque daí a importância de eleger pessoas que tenham essa sensibilidade com o direito do trabalhador. Que aqueles que dizem, por exemplo, não, quem gera riqueza é o capitalista, é o empresário, não é verdade. Quem gera riqueza é o trabalhador. Então, ele que gera riqueza
precisa ter os seus direitos garantidos. Isso eu vou voltar daqui a pouco, professor Pedro, que eu acho bem importante no próximo bloco, porque eu quero chamar a Cauene para o giro de notícias internacionais que nós estamos fazendo. Ótimo. Olha só, a gente tem uma notícia do jornal CNET da France, que é da França, né? E que ele fala o seguinte, que a Apple suspendeu a colaboração dela com uma empresa chinesa, porque essa empresa, ela tinha uma conduta de impor muitas horas extras e um trabalho noturno, né, nas suas fábricas para os trabalhadores. E a Amy tem mais informação, né, Amy? Exatamente, eu tenho uma análise um pouco mais teórica para vocês, né? O pensamento neoliberal supervaloriza o mercado como sendo o caminho para a liberdade e bem-estar de todos. No entanto, a perspectiva neoliberal omite questões fundamentais entre o capital e o trabalho, sobre o argumento que o mercado vai resolver todos os problemas. Dessa forma, os direitos trabalhistas se flexibilizam a ponto de afastar a tutela estatal do trabalhador que não está em condições de trabalho corretas, ou seja, em trabalho precariedade. Tudo isso em prol do sustento do mega empresário, que é o beneficiado, nesse caso, pelas normas neoliberais, as quais favorecem a concentração do capital e do poder. E esse é o grande problema, né? Isso também agora levanta exatamente o que eu estava comentando agora, né, professor Pedro? Dentro da atual regra de valorização mais do empresariado, vamos dizer assim, o trabalhador se submete a condições que são degradantes, né? Porque na verdade o que acontece, e aí é interessante todo esse comentário pelo seguinte, no que pese, e aí nós temos que lamentar todas as vítimas da Covid-19, né? É algo que nós não esperávamos e não queríamos e nem queremos que aconteça, e até agora não tem ainda vacina eficaz. Estamos trabalhando nisso. É importante que se encontre isso para nós resolvermos o problema da saúde, o problema sanitário, o problema de saúde. Mas a pandemia da Covid-19 demonstrou que não existe essa mão invisível. Tá? Demonstrou que não existe esse mercado autossustentável. Você viu que vários países procuraram, por exemplo, estatizar empresas para salvaguardar as empresas e os trabalhadores. Então, você vê que é necessário, não é assim. Então, essa lógica neoliberal não funciona. Tá? Essa lógica neoliberal não é assim como se prega. Então, é necessário, sim, a intervenção do Estado, e isso foi demonstrado agora. No Brasil, você viu a intervenção do Estado não só para benefício do empregado, mas do empregador. E eu acho até que a mão pesou mais para beneficiar os empregadores do que os trabalhadores aqui no Brasil. Uma lógica que não dá para entender. Não que não se devesse ajudar os empreendedores e os empregadores. Eu acho que deve. Eu acho que você deve tentar manter a atividade produtiva, mas também os trabalhadores. E aí, em relação à questão da uberização, é interessante, o professor Tito falou uma observação importante, e aí só para complementar o raciocínio dele, é só nós imaginarmos, tá, tem um aplicativo para fornecer o serviço, mas e se não houver o trabalhador para fazer o serviço? E aí? Como é que vai ganhar o dono do aplicativo, se não tiver aquele trabalhador que faça o serviço lá na ponta? Na verdade, você mudou apenas o mecanismo, né? Você mudou apenas o mecanismo de exploração da atividade econômica. Então, você não pode mudar, por conta disso, os direitos e a proteção social que deve ser dado ao trabalhador e a todos aqueles que participam dessa atividade econômica. Então, não vai ser, infelizmente, essa lógica liberal já foi demonstrada há muito tempo que não dá certo. Ela pode até utilizar, eu acho que não significa dizer que você não possa utilizar a liberdade, mas você tem que ter um meio termo. Né? Você tem que ter um meio termo, tem que garantir a justiça social, você tem que garantir os direitos sociais. Sem isso, não tem liberdade para ninguém. Né? Não tem, então, é uma lógica perversa que deve ser alterada. Você deve buscar, sim, a proteção social do trabalhador, inclusive dos uberizados. Eles não são diferentes. Qual é a necessidade dele diferente da necessidade do trabalhador formal? Né? Ele não precisa de moradia, ele não precisa de lazer, ele não precisa de uma remuneração que seja justa, ele não precisa ter saúde, né? Já está demonstrado, se você for para o artigo 49 do Código Penal, né, as jornadas extensivas, elas caracterizam um trabalho análogo à de escravo. Exato. Né?
Então, Exato. aí você vai ser obrigado, porque você acaba sendo obrigado para ter uma remuneração minimamente possível, de você tentar satisfazer aquelas necessidades básicas previstas no inciso 4 do artigo 7º da Constituição Federal, você vai ter que se submeter a uma jornada extensiva, ficar longe da família um tempo grande demais, ficar exausto. Né? Se for um trabalhador que trabalha dirigindo o carro, a jornada exaustiva vai fazer com que no momento ele canse. Estando no trânsito, ele pode errar, pode ocasionar um acidente, pode ser vítima e pode ocasionar um acidente, e pode fazer outras vítimas também. E a culpa de quem? Dele? Não, do cansaço. Né? Do cansaço que pode causar a falha humana. Então, é muita coisa que tem que se discutir, tá? E eu acho que o programa, viu, professor Tito, está de parabéns você e sua equipe por trazer esse tema à baila para discussão neste momento. Legal, muito obrigado. E o professor Pedro vem falando coisas que são altamente relevantes e as nossas redes sociais, nossas mídias vão repercutir tudo isso, né, Cauene? Você que é líder das mídias, tudo isso ao longo da semana você vai continuar refletindo com a gente, tema tão importante. E tem uma coisa que eu costumo dizer em todo o programa, sabe? O programa Globalizando, ele está se reinventando o tempo todo. Eu estou falando isso porque lá na rádio a gente tinha música pelo meio, entremeava com quadros e tinha uma playlist sensacional. Aí a galera falou assim, e agora o que a gente faz? Ora, a gente resolve. Como? Criando uma playlist específica, abrindo um canal no Spotify, continuando com a mesma coisa. Então, Paula, põe aí a nossa convidada, coloca aí a Maria Clara Madorra, que vai falar da playlist do programa de hoje. Tudo bem, Madorra? Tudo bem, professor. Boa tarde, professor Mário Tito, a nossa equipe, ao professor Pedro e a todos os ouvintes que estão aqui com a gente. É um prazer estar aqui para divulgar nossa playlist, que infelizmente, por conta da ausência da rádio, a gente não estava conseguindo inserir diretamente no programa, mas que a gente consegue trazer para vocês nesse novo formato, disponibilizando nas nossas plataformas do YouTube e do Spotify. E essa playlist que é sempre pensada, né, de acordo com o tema da nossa live do sábado. E a playlist de hoje vai passar por países que são mais ativos na defesa dos direitos dos trabalhadores na Organização Internacional do Trabalho. Ela vai ser divulgada para vocês pela nossa equipe de mídias a partir de amanhã. Então, a gente vai ter aí uma sequência que passa pela Suécia, Chile, Dinamarca, Uruguai, Canadá e do nosso sempre presente Brasil, é claro. Então, aguardem, acessem, nos escutem e acompanhem também pelo Spotify e pelo YouTube o programa Globalizando. Legal, Madorra. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando que eu estou recebendo mensagens aqui no WhatsApp de gente que está entrando no programa, vendo o programa, dizendo, olha, gosto muito, quem sabe eu faça relações internacionais. E aí eu estou querendo que você fale, por que esse sorriso tão legal, tão bonito, esses olhos brilhando quando você fala do curso de RI? Obrigada, professor. Porque relações internacionais é isso, né? Tá em tudo. A gente é o curso mais atual que pode existir, principalmente por tudo que a gente vem passando a cada novo ano, os novos desdobramentos aí desse sistema internacional. É muito importante. É um curso que eu adoro. Legal, Madorra. Eu te agradeço muito. Você vai voltar no final do programa para se despedir com a gente. Te agradeço por ter divulgado a nossa playlist, que entra no ar quando mesmo? A partir de amanhã vai ser divulgada para vocês. Legal, obrigado, Maria Clara Madorra, conosco no programa Globalizando. Vamos continuar com um giro de perguntas, e chegou perguntas agora, né, Cauene? Sim, professor, chegou uma pergunta aqui no nosso Instagram, da Rebeca Soares, e ela quer saber o seguinte, de que maneira a reforma trabalhista intensificou a precarização do desemprego e dos direitos trabalhistas? Professor Pedro. Olha, interessantíssima pergunta, tá? A reforma trabalhista aqui no Brasil, que veio em 2017, ela teve dois eixos. Um eixo no direito material, envolvendo as relações de emprego, as relações de trabalho, e no eixo processual, relacionado ao processo trabalhista dentro do judiciário, envolvendo a tutela jurisdicional. Por incrível que pareça, tá, nós temos, inclusive, algumas ações diretas de inconstitucionalidade que estão em tramitação ainda no Supremo Tribunal Federal, em que ainda não tivemos uma decisão do Supremo com relação à constitucionalidade de alguns dispositivos trazido pela Lei 13.467 de 2017, que trata da reforma trabalhista. No eixo processual, né, o grande problema foi algumas regras que se estabeleceu dificultando o acesso à justiça, tá, do trabalhador. Com isso, diminuiu realmente assustadoramente o número de processos trabalhistas, mas diminuiu porque o trabalhador ficou com medo de entrar na justiça, receber alguma coisa de seu direito, ter reconhecido parte de seu direito e ter que sair devendo para a empresa. Né? Então, é algo que não dá para entender, você afasta a tutela jurisdicional. Isso aí contribui de forma negativa, porque você
coloca para fora você faz o caminho inverso, você afasta da sociedade o acesso à tutela do seu direito, à tutela jurisdicional. No eixo material veio, primeiro, a criação da figura jurídica, né, que a doutrina trabalhista chama de hipersuficiente. Né, o trabalhador hipersuficiente trouxe uma segunda categoria de trabalhador, como se o fato de o trabalhador ganhar até 2 vezes, né, o teto da Previdência, que é aproximadamente 11, 12 mil reais hoje, e o fato de ter diploma, lhe coloca em pé de igualdade para negociar diretamente com o patrão, inclusive direitos que seriam negociados apenas pelo sindicato. Isso aí é algo que traz a possibilidade de ser precarizado o direito daquele trabalhador que seja considerado como hipersuficiente. Além disso, a tentativa de trazer a prevalência do negociado sobre o legislado, independentemente de ser uma norma mais favorável ou não, né, que vai se discutir. A jurisprudência vai pacificar o entendimento e vai trazer uma interpretação em relação a isso. Né? Além disso, algumas figuras flexibilizadoras de direito, como, por exemplo, o contrato intermitente. Né? Se trouxe para o Brasil uma experiência que já se tinha nos Estados Unidos, e os Estados Unidos vem lutando contra há 80 anos e não conseguiu tirar, né? Que na Nova Zelândia já foi banido, no Reino Unido se discute, mas como a formação do direito do Reino Unido é bem diferente do nosso, não tem a nossa tradição romano-germânica, né, e nem direito legislado, lá ainda está muito mais atrasado em relação a isso, e apenas 2,8% dos trabalhadores no Reino Unido, eles trabalham no contrato intermitente. E mesmo assim, desses 2,8%, a maior parte são em grandes empresas, em grandes corporações, entre elas o McDonald's, ou seja, empresas multinacionais que, a princípio, não precisariam ter o custo reduzido. O trabalho intermitente reduz a proteção do trabalhador, reduz a remuneração do trabalhador, porque ele não se paga pelo contrato, a lógica é de pagamento ao trabalhador apenas quando houver a efetiva prestação de serviço, quando ele for convocado, ou seja, o que significa dizer que a renda mínima dele acaba não existindo. Para existir, ele vai ter que dar o jeito de conseguir vários contratos intermitentes, até porque se ele tiver um contrato com trabalho formal, dificilmente ele vai se fazer um contrato intermitente. Perfeito. Né? Então, traz uma certa desproteção, principalmente na parte da remuneração. Então, é uma figura que está sub júdice, o contrato intermitente também está sub júdice no Supremo Tribunal Federal, porque tem uma ADIM, né, querendo que seja declarada inconstitucionalidade. Eu não acredito, e aí eu não vou dizer que deveria ser inconstitucional, não. Eu não acredito que o Supremo, pelas últimas decisões, fazendo uma análise das últimas decisões do Supremo, eu não acredito que o Supremo vai declarar inconstitucionalidade. Mas a gente não sabe, só vai saber quando o Supremo decidir. Talvez ele faça uma interpretação do contrato intermitente, procurando declarar inconstitucionalidade de um e de outro dispositivo e procurando dar uma interpretação conforme a Constituição. E aí, com aplicação, talvez até do direito estrangeiro, como no caso do direito português, aplicando a regra do 160, inciso 1, do Código de Trabalho Português, né, que prevê uma retribuição durante um período de inatividade, uma retribuição mínima. Provavelmente, eu acredito que ele vai, para tentar mitigar os efeitos da precarização. Mesmo assim, é precário. Até porque, quando você não estabelece um período mínimo de trabalho, até a Previdência dificilmente vai ter o recolhimento. Ele vai ficar fora do sistema de proteção previdenciária, fora do sistema de proteção de remuneração. É algo que precarizou e muito. Legal. Olha, o professor Pedro está conversando com a gente, é importantíssimo. Eu quero que nós fazemos um giro de notícias, né? E rodamos pelo mundo. E é lógico que vamos passar por um dos mais bonitos países do mundo. Emi Vilas Boas, agora é com você. O senhor tem razão, professor, é lindíssimo. E do jornal La Nazione, da Itália, diz o seguinte: médicos reclamam da sobrecarga e exaustão durante a pandemia do coronavírus e pedem a contratação de mais pessoas para ajudar. E agora o Eduardo Oliveira tem mais conteúdo para vocês. É isso mesmo. Bom, mundialmente houve a necessidade de redução das saídas de casa e a intensificação do uso de métodos de obtenção de comidas e remédios que evitassem a disseminação do Covid-19. Os entregadores de aplicativo que já se encontravam desamparados de qualquer proteção trabalhista, agora, em meio à pandemia, tiveram um forçoso aumento de suas horas de trabalho e redução de seus ganhos.
O levantamento feito pelo projeto Fair Work, ligado à Universidade de Oxford, no Reino Unido, realizado em 120 plataformas de 23 países, demonstra que as empresas de delivery não têm se preocupado em amparar economicamente seus trabalhadores, buscando atender somente os interesses de seus consumidores e financiadores. Não é, professor? Muito interessante. É interessante, viu, Eduardo, porque o que se coloca que está por trás aí é exatamente o fato de que aí você vai precisar criar essa legislação cuja o nível de forças é bem diferenciado. Tem uma pergunta chegando agora que eu queria fazer justamente com essa reflexão, eu queria que a Paula colocasse a pergunta, da Maria de Belém Vilas Boas, nossa madrinha do Globalizando. Ela diz, boa tarde, professores, alunos e alunas. Minha pergunta é legal a organização dos trabalhadores de forma que eles possam gerenciar esses serviços, garantindo direitos iguais a todos os envolvidos? É uma pergunta bem interessante, professor Pedro. Olha, sim, não tenho dúvida não só da importância, mas da necessidade desses trabalhadores se organizarem, inclusive em sindicatos. Na Espanha, tá? Em um sindicato nacional de trabalhadores de aplicativos, se conseguiu, na justiça especializada lá espanhola, se conseguiu que fosse reconhecido o vínculo de emprego, por exemplo, desses trabalhadores, tá? E que fosse também, com base nisso, em razão disso, levado direitos trabalhistas para eles e proteção social que não tinha. Então, eu não tenho dúvida que é importantíssima a organização, ou em associações, ou em sindicato, e que, através disso, se busque melhoria das suas condições de trabalho. Isso faz parte da lógica do próprio sistema de relação de trabalho, né? É assim que nasceu o direito do trabalho. O direito do trabalho, quando nós vimos, primeiro veio a exploração do trabalhador, né? Quando nós vimos com a Revolução Industrial, a criação da classe do trabalhador e do capitalista, não tínhamos direito, foram surgindo aos poucos, leis e espaços, aí, só depois que os trabalhadores se organizaram em associações que depois foram denominadas de sindicato, aí começaram a lutar e conseguir, através das negociações, reconhecimento de direitos, redução de jornada, reconhecimento de melhores condições de saúde no trabalho, reconhecimento da necessidade da higiene e segurança no trabalho, e assim por diante. Então, não tenho dúvida dessa importância. Muito boa a pergunta, agradeço a Vilas Boas aí pela pergunta feita. Então, eu quero só dizer que eu chamei ela de madrinha nossa do programa, que ela é mãe da Emi, que está lá em Portugal, ela participa sempre, perguntas sempre sensacionais, Dona Maria, muito, muito boa, da Maria de Belém, e ela ainda faz uma pergunta que eu peço uma rapidez assim para responder, que eu acho interessante. Como a justiça brasileira garante o direito dos negros e das mulheres? Tá, interessantíssimo, tá? Aí nós temos, o que acontece? Porque aí amplia para além do direito do trabalho, tá? A princípio, em relação ao direito do trabalho, não pode ter, a norma trabalhista brasileira, ela impede qualquer tipo de discriminação no trabalho, né? E você vai buscar isso desde a Constituição Federal também. Você não pode discriminar, seja pela raça, seja por ser afrodescendente ou de outra raça, seja em razão de ser mulher ou homem. Infelizmente, na prática, tá, no dia a dia, nas relações factuais, tá, existem realmente, em algumas relações de trabalho, você verifica a existência dessa discriminação. Então, o que acontece? Tem que ir no judiciário. Se não for resolvida extrajudicialmente, é só através do judiciário. Se for trabalhista, né, pode haver, inclusive, indenização. Se se caracterizar crime, vai para a esfera criminal também. E aí pode ser respondido criminalmente pelo crime, ou injúria racial, ou racismo, dependendo de qual for o crime, né, a pessoa vai responder na esfera penal. E na esfera trabalhista, nós só trabalho. Existe mecanismo? Existe. As ações colocadas à disposição da pessoa que possa ter o seu direito violado, tá, junto aos órgãos jurisdicionais. Nas questões, por exemplo, desportivas, nós temos visto na televisão torcidas, ou alguns torcedores ofendendo, né, o profissional do esporte, principalmente no futebol, que é bem televisionado. Essas pessoas têm sido, né, os clubes têm sido punidos, porque entende-se na justiça desportiva que eles têm uma responsabilidade, inclusive, quanto à educação da sua torcida, e aí são punidos disciplinarmente dentro do próprio órgão. Além disso, a pessoa pode sofrer, né, caracterizando o crime, uma ação penal e responder por isso. Então, existem, na verdade, diversos mecanismos, dependendo da área, para se punir essa discriminação.
Infelizmente, é uma realidade que existe, é uma realidade que existe factualmente, mas que o nosso direito não suporta mais isso. Que o nosso direito não dá guarida para esse tipo de discriminação. Legal. Olha, professor Pedro, eu vou pedir uma resposta bem breve agora pelo que o professor Samuel fez, a pergunta que ele fez, que é bem legal, uma resposta bem brevinha, que estamos quase terminando o programa. Ampliar o reconhecimento do vínculo empregatício para esses trabalhadores, através do legislativo, será benéfico diante das mudanças nas relações laborais? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, tá? A minha resposta é positiva. Eu entendo que vai ser benéfico, sim. Claro que aí é verdade que poderá haver um aumento do preço desses serviços, né, fornecido pelos aplicativos, mas vai ganhar toda a sociedade, vai ganhar todo o sistema social. Aquele trabalhador, ele vai ter uma garantia maior, ele vai ter uma renda melhor, ele vai poder também injetar no mercado maior parte da renda que ele vai receber. Eu acho que todos vão ganhar, principalmente os trabalhadores. Eu acho que o caminho é a ampliação do direito, sim, não a redução. Muito bem, e é como eu dizia agora há pouco, né? Não dá para pensar em dizer que é o empresário que gera riqueza, é o trabalhador, porque quando ele ganha, ele vai reverter isso em dinâmica econômica, e isso é muito importante. Deixa eu dizer que nós queremos chamar agora aquela que vai falar do projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, chamado Site Internacional da Amazônia, que reúne toda a produção dos alunos de Relações Internacionais. Giovana Ramos, boa tarde. Boa tarde, gente. Então, o Site Internacional da Amazônia é uma plataforma online que vai reunir todos os acadêmicos de Relações Internacionais da UNAMA com o objetivo de promover um debate com vários artigos acadêmicos com temas atuais e históricos. Então, nós temos uma programação repleta de artigos acadêmicos, como eu falei, curiosidades de filmes, dicas de livros, além de muito conteúdo nas nossas redes sociais que vão te deixar informado com muita facilidade e qualidade. Então, para acompanhar todo o nosso conteúdo é bem fácil e rápido. No Instagram e Twitter somos o @Interdamazônia e no YouTube e no Facebook somos o Internacional da Amazônia. O nosso site está disponível em todas as nossas plataformas com facilidade e qualidade dos acadêmicos de Relações Internacionais da UNAMA. Giovana, tem um quadro novo chegando aí, eu vou pedir para você falar nele, que é o quadro sobre sociedade civil global, que tem dado muito o que falar, ou seja, a participação de entidades que não são estatais, que fazem diferença no mundo contemporâneo, né? Sim, toda segunda-feira nós temos essa programação, que é feito em formato de audiovisual, no caso seria em formato de vídeos, e que a gente conta com... A gente está tentando transmitir a voz da sociedade civil global no âmbito de vídeos, no caso. Então, a gente já teve da Via Campesina, a gente já teve do Black Lives Matter, então a gente está fazendo com que a voz da sociedade seja ouvida. Legal, Giovana, e para terminar, tem sempre aquela questão lá do Durma Informado, que tem sido assim a grande referência do site, né? Sim, principalmente esse quadro, que é uma referência bem grande mesmo, porque todo dia a gente seleciona as principais notícias do mundo e divulga nas nossas redes sociais, e isso é muito importante para deixar informado sobre o mundo, com bem facilidade mesmo, porque é muito boa essas notícias, ajuda bastante. Legal, Giovana. Fica aí com a gente. Eu quero te agradecer muito por você ter estado com a gente. Obrigado pela tua participação e também pelo trabalho que você faz pelo Site Internacional da Amazônia. Obrigado, Giovana. Eu que agradeço, professor. Até a próxima. Até a próxima. Então, nós estamos concluindo o programa Globalizando de hoje. Professor Pedro Tupinambá, foi um prazer muito grande saber que você aceitou o convite de vir com a gente. Agradeço a nossa coordenadora, a professora Érica Tupinambá, por ter também participado, deixando o senhor participar, deixando eu participar também, nós dois aqui representando também o curso de Direito. E agradeço muito pela contribuição e por ter, de fato, feito diferença no programa de hoje. Professor Tito, muito obrigado pelo convite, pela honra de participar do programa Globalizando. Agradeço aí também aos acadêmicos que estão participando, Eduardo, Cauene, a Emi, né, a Giovana, né, Ramos, a todos que participaram ouvindo, os professores da Cosmopolita, né, a professora Érica, um grande abraço,
Um grande beijo para a professora Érica, que está no meu coração. O professor Samuel, que teve grande participação também pelo Facebook, o professor Felipe, os acadêmicos, tanto da Cosmopolita quanto da UNAMA, e todos aqueles que profissionais, estudantes, pesquisadores de relações internacionais e de direito que estejam nos acompanhando aqui. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todos aqueles que participaram com perguntas. É sempre uma honra, é um prazer imenso conversar com o professor Mário Tito, que também é um grande conhecedor dessas temáticas, sempre me trazendo aqui para falar sobre temas relevantes, importantes e atuais. Dá vontade, uma hora passa rápido, dá vontade de a gente ficar falando mais, e quando a gente vê, já acabou o programa, porque o programa é dinâmico, comandado com profissionais competentes, que são vocês. Parabéns também pelo programa, e quando precisarem, estarei à ordem, sou um soldado aí do programa Globalizando. Muito obrigado, professor Pedro, muito obrigado. Ele é juiz de direito também, de direito trabalhista, juiz do trabalho, e sempre às ordens aqui com a gente no Globalizando. Deixa eu agradecer a Maria Clara Madorra, que também participou com a gente na playlist. Madorra, muito obrigado. Obrigada, professor Mário Tito, obrigada, professor Pedro, aos meus colegas, e uma obrigada super especial a todos vocês que nos acompanham aqui no sábado. É um grande prazer fazer parte dessa equipe e estar aqui divulgando o nosso trabalho, então não esqueçam de curtir, de aproveitar e acompanhar a nossa playlist no YouTube e no Spotify. Obrigado, Madorra. Agradeço também ao líder da equipe de conteúdos do programa Globalizando, o acadêmico do 6º semestre, Eduardo Oliveira. Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço, professor, a oportunidade de estar aqui em mais um programa Globalizando. Muito obrigado pela disposição, professor Pedro, e as meninas aqui que me ajudaram a dar prosseguimento ao programa, e você que está acompanhando a gente. Então, se você quiser acompanhar, siga nas nossas redes sociais, @pglobalizando, o programa Globalizando, que eu tenho certeza que vocês vão ter conteúdo de qualidade. Até a próxima. Obrigado, Eduardo. Agradeço a líder da equipe de mídias que divulga toda a nossa equipe, toda a nossa produção, antes, durante e depois do programa, acadêmica do 6º semestre, Cauene Biapina. Obrigado, Cauene. Eu que agradeço, professor. Sabe que é sempre uma honra, né, participar desse programa. Queria agradecer, né, pelo professor Pedro ter aceitado o nosso convite. E se eu puder fazer um pequeno, brevíssimo comentário. Por favor. A gente estava falando sobre, ontem, né, em teoria clássica, sobre essa relação que sempre existiu de opressão, né? Que existia o escravo e o homem livre, existia o senhor feudal e o servo, então sempre houve essa relação histórica de opressão entre o opressor e o oprimido. E eu sei que é apenas uma analogia, né, mas é muito triste a gente ver que isso ainda acontece hoje. E eu acho que a importância desse programa, né, dessa discussão de hoje e da OIT, de estar sendo assim esse movimento de resistência, de tentar desconstruir isso que ainda existe, né? Então eu fico muito feliz de participar dessa discussão, desse programa que está tentando fazer isso, trazer essa discussão, trazer essas informações para quem nos acompanha. Legal, Cauene. Sensacional. Obrigado, Cauene. E também agradecendo a nossa enviada especial em Portugal, a queridíssima Emi Vilas-Boas, que faz parte da equipe de mídias do Globalizando. Emi, muito obrigado. Eu agradeço, professor. Agradeço ao professor Pedro pela aula sensacional sobre um tema extremamente relevante. Queria agradecer a todos vocês que ouviram a gente e lembrar vocês que a partir de segunda-feira esse programa vai estar disponível em todas as plataformas digitais, Spotify, YouTube, Instagram. E já está disponível a partir de sábado na rádio, né, no horário normal. E eu queria muito agradecer vocês e mandar um beijo para minha mamãe, que sempre comenta aqui. Então, legal, Emi, muito obrigado. E a você que esteve com a gente, quero agradecer muitíssimo a Brenda Thalita, a senhora do tempo do programa de hoje, que foi controlando o tempo de todos nós. Quero agradecer a quem estava na direção da transmissão, a Paula Castro. Então, a galera e toda a equipe do Globalizando, são quase 40 alunos que põem no ar toda semana este programa, e é sempre bom fazer esse serviço para você. No próximo sábado, nós vamos ter mais um tema importante, vamos falar de educação em saúde, em tempos de pandemia, um tempo muito importante para falar de saúde e educação, com a minha queridíssima doutora Vanessa Santos. Você não pode perder no próximo sábado, aqui às 17 horas, dentro do Facebook, na nossa página oficial. Galera, muito obrigado por tudo, boa semana para todos. Tchau, pessoal.